Ana Esa, tudo bem? Pessoal, a nossa organização agora quanto aos módulos, esse novo módulo, consiste na seguinte maneira. Nós planejamos fazer uma ordem cronológica, né, de como de os 10 passos mínimos, que envolvam os 10 passos mínimos para a gente conseguir passar na prova e tirar aquele notão. Então, é isso que a gente vai começar hoje. No primeiro momento, quando a gente pega lá o tema, né, da questão discursiva, bate o nervosismo e a gente tem a certeza de que não sabe o tema, não conhece o tema, não entendo nada, prof. Isso é muito normal, dá um desespero. Mas, gente, essa parte é muito importante, porque eu não entender o tema, gente, me leva a cometer um erro que me desconta pontos, que é eu tangenciar o tema. Então, eu tenho que entender o tema para falar totalmente dele na minha prova, na minha redação. Exemplo, a crise hídrica no Brasil, a persistência da crise hídrica no Brasil. Significa que ela vem de longa data, ou seja, eu tenho que saber os fatores históricos, geográficos, ambientais, questões políticas também, que fazem com que essa problemática persista há anos. Então, entender o tema me elimina um desconto quanto a tangenciamento. Isso é muito importante. Ah, entendi, prof. Muito bem. Dica de ouro que só tem aqui no canal, tá? Anota aí. Verificou o tema, entendeu o tema, transforma o tema em problema. Como assim, prof? Pensa o tema como sendo um problema. Nem sempre o tema apresentado é um problema. Por exemplo, quando fala a importância de, significa que não é um problema, né? Tipo, a importância da música na educação brasileira. Daí, tipo, é um problema. Isso não é um problema, prof, é algo bom. Como que eu faço, então? Daí tu problematiza. Pensa o inverso. A ausência de investimentos quanto à música nas escolas brasileiras é um grave problema. Entendeu? Então, a gente transforma, problematiza de modo que eu vá conseguir resolver na solução. Porque se o tema não é um problema, eu tenho dificuldade de como resolver. Se eu transformo em problema, já estou quase com a solução planejadinha aqui na mente. Como que eu planejo isso, prof? Vamos por partes. Pega o tema, transforma em pergunta, tá? A resposta será a tese. O que é tese, prof? Tese é tu dizer para a banca se tu acha ruim ou bom, se tu é a favor ou contra. Resumindo, é isso. E tem uma tese muito linda que a gente fala que é possui raízes amargas no país. Anota aí. Esse da crise hídrica que eu falei agora se encaixa direitinho, porque fala de persistência, né? Então, tu fala a questão da crise hídrica do país possui raízes amargas. Ponto. Amargas, daí a gente vai falar de toda a problemática da seca, de há quantos anos as famílias passam esse problema, enfrentam esse problema, de quantos anos a negligência, tarará, tipo aí, entendeu? Então, tese é tu dizer pra banca, acho bom ou ruim, sou a favor ou contra. Sem colocar essas palavras, né? Tem que falar bonito. Outro exemplo de tese, tu pode colocar assim, ó. Se tu falar problema, já entendi que é tese. Se tu chamar caótico, raízes amargas, da palavra amargas remete à tese. Se tu falar assim, ó, infelizmente, vírgula, o Brasil ainda não aprendeu a lidar com os limites da ambição, tema de 2018. A palavra infelizmente para a banca é tese. Ô prof, por que é obrigatório que a tese esteja presente na introdução? Veja bem, a banca pega a tua redação, né? Ela não sabe teu posicionamento. Então, como que ela vai saber o que tu vai defender no correr do texto? Ela só vai saber o teu posicionamento lá na conclusão que tu falar que é ruim, que daí deve ser resolvido? Não. Tu tem que ir lá na introdução dizer já pra banca, porque senão a banca vai ter que ler novamente tua redação. Se ela ler novamente, deleta, deu ruim pra nós, tá bom? Então, transformei o tema em pergunta. A questão da crise hídrica no Brasil prejudica o Brasil, por exemplo, na mente? A resposta sim, mentalmente. Mas aí tu já responde bonito, ó. A questão da crise hídrica no Brasil possui raízes amargas. Ponto. A banca já entendeu que possui raízes amargas. Pergunta na mente, por quê? As duas respostas que tu me disser serão o A e o B.
O A, gente, ó, eu vou desenvolver lá no D1 e o B no D2. Vamos ver agora na prática com outro exemplo? Tema: o avanço das drogas no Brasil. É o tema. Transforma em pergunta na mente, para te saber a tese. O avanço das drogas no Brasil é um problema? Já responde bonito, na mente, mas tu vai jogar no papel. É uma preocupação muito presente. Tá. Pronto, já temos uma tese. É uma preocupação muito presente. Ou seja, temos o nosso posicionamento, nosso ponto de vista, tá? Deve vir na introdução sempre com duas possíveis respostas, que a gente chama de A e de B, tá? Vamos ver como fica então? Ô prof, o tema é o avanço das drogas no Brasil. A tese é uma preocupação muito presente. Aí transforma a pergunta, né? Por quê? A minha resposta A seria assim, ó. Em função da vulnerabilidade de adolescentes e portadores de distúrbios psiquiátricos como esquizofrenia, depressão e ansiedade. E a minha segunda resposta, que é o B, seria essa aqui, ó. Em função também da dependência que leva ao envolvimento com o tráfico de drogas e entorpecentes. Entenderam? Esse slide aqui, gente, é muito importante, que é o exemplo, e esse aqui, ó. Esse aqui a gente faz toda a redação com ele. Transformei o tema em pergunta, tá? A resposta já é a minha tese. A pergunta, né, o porquê para a tese, já tem os dois argumentos. O argumento A eu jogo para o D1, o argumento B eu jogo para o D2. E na conclusão, gente, nós temos que resolver os dois problemas apresentados, que é o A e o B, que a gente apresentou na introdução. Então, esse slide, eu consigo não esquecer dele, eu consigo resolver toda a redação. E aqui no curso a gente vai ver passo a passo isso, tá? A gente vai dividir em vários vídeos para vocês não ficar maçante para vocês. Gente, na introdução tem uma terceira frase, tá? Se couber. Esqueci de contar. A gente vai se organizar aqui no curso para fazer cada parágrafo em 3 frases, ou seja, 3 períodos, 3 verbinhos, 3 pontos, tá? Então a gente abre a redação com um repertório, falando lá, contextualizando a questão da seca, ponto. Eu vou falar, né, que ela possui raízes amargas no país em função do A e do B, ponto. Se couber, a terceira frase é essa aqui, ó, que é um encaminhamento para a solução. Eu boto assim, ponto. Diante disso, convém discutir as principais consequências dessa problemática. Às vezes não cabe, porque a introdução fica muito extensa. Essa é a única coisa que dá para tirar, o resto não pode, tá? Vamos ver agora um esqueminha que a gente criou aqui para o curso, só nós que temos, fui eu que elaborei, então não é da internet, né? Só quem está aqui no canal que tem acesso. Ó, o avanço das drogas, vírgula, entre vírgulas no Brasil, é uma preocupação muito presente. Essa situação deve ser enfrentada uma vez que diariamente, aí quem sofre? Grande parcela da população torna-se vítima dessa questão. Ponto. Coesão. Nesse sentido, destacam-se como aspectos relevantes. Olha o A que a gente falou aqui, gente, ó. A gente falou desse A e desse B. Vulnerabilidade. Olha onde é que eu joguei? A vulnerabilidade de adolescentes e portadores de distúrbios psiquiátricos como esquizofrenia, depressão e ansiedade. E o B, gente, joguei aqui, ó. Dependência que leva ao envolvimento com tráfico de entorpecentes. Coube a encaminhamento para a solução, ó. Diante disso, convém discutir as principais consequências dessa problemática. Qual é a moral desse resuminho aqui, gente? O que estiver sublinhado de azulzinho não muda nunca. Eu posso usar como um esquema para eu escrever todas as minhas introduções. O que mudou laranjinha é o A, que vai variar de acordo com o tema, e o B, tá? Mudou. E aqui o talhe preto, gente, é o tema, que vai ser diferente de acordo com cada tema. E aqui é quem sofre. Como é drogas, é grande parcela da população. Se eu estiver falando de idosos, por exemplo, é que eu posso colocar como grupo etário em questão. É esse tipo de coisa. Azulzinho não muda nunca. O A e o B, como tu escolheu, então a gente consegue fazer esse esqueminha sempre. É muito bom mesmo, gente. Ó, resumo do edital. Mentira, prof, que tu consegue resumir o edital aqui. Of course. Está resumidinho aqui. Falei em inglês porque cai em inglês, né? Agora aumentou um pouquinho a dificuldade para nós. Gente, o resumo do edital está aqui. E solamente.
somente. Just. Ó, introdução. Contextualizo, né? Falo a questão da seca e tal. Delimito o tema, ou seja, eu não vou copiar o tema igual a banca lançou, tá, gente? Tu enxuga. A gente vai quebrar o tema, vai jogá-lo diluído na introdução, tá? Pega o núcleo principal e jogo ali a questão da a crise hídrica no Brasil e depois lá pra frente eu jogo a persistência. Posso diluir a persistência e jogar no A, diluir e jogar no B, é delimitar. Jogo a tese, que é o posicionamento, que a gente falou, crise, caótico, problemático, raízes amargas. E o encaminhamento para a solução, se couber, tá? O A que eu falei aqui, eu vou desenvolver aqui, o B eu vou desenvolver aqui. E na conclusão, gente, eu problematizo então o tema, dizendo que a questão da crise hídrica precisa ser combatida no Brasil, ponto. Aí o passo 2 que a gente vai ver ao longo do nosso curso é uma solução detalhadinha do A e do B, que são os dois problemas que a gente contou lá no início. E uma frase de efeito otimista, que é tranquilo também. Deu! Acabou o curso, gente. Esse é o resumo do edital, muito barbada. Gente, não sei se dá tempo agora nesse vídeo, deixa eu ver com a técnica aqui. A gente tem 3 minutos? Ah, não, a gente tem tempo para ainda finalizar nesse vídeo aqui. No D1, gente, a gente já tá lá no D1. A gente apresenta o assunto, a gente quer contextualizar, joga o tema, tem que comprovar a fala. Qual fala, prof? O A e o B. A é obrigatório? É obrigatório. Porque no edital fala assim, ó, que nós temos que defender no mínimo 2 ideias, sustentar no mínimo 2 ideias força. Essas ideias força é o A e o B. E a gente tem que sustentar. Então a minha fala, se eu não focar em um fato histórico, em um percentual lá do IBGE, em um gráfico lá de outra pesquisa, fazer uma citação de algum autor, linkar com algum livro, com uma obra, eu não consigo pontos. Eu tenho que firmar a minha fala, é obrigatório, porque o edital pede. Ah, entendi, prof. E um argumento de consenso. O argumento de consenso sempre será a terceira frase do D1 e do D2. Somente 2 frases, tá? Só nos 2 desenvolvimentos. A gente vai ver aqui no curso também 6 frases prontas para usar em qualquer desenvolvimento, tá? Que a gente chama de argumento de consenso, mas também a gente vai ver com o nome de... como é que é? Frase crítico-reflexiva. Por quê? Porque lá no edital fala que o nosso texto tem que ser argumentativo. E se eu coloco só dados e eu não coloco a minha opinião, né, como eu vejo o tema, não em primeira pessoa, lógico, a banca pode entender que o meu texto está expositivo e eu zerar a redação, tá? E ninguém quer isso, né? Então é isso. Gente, exemplo de 2018. Queria muito falar pra vocês sobre esse tema hoje, mas não vai dar tempo. Ó, em 2018 foi o ano em que mais alunos aprovaram pela redação. 100% dos alunos que entraram com recurso conosco, comigo e conosco aqui do curso, conseguiram aprovação. 100%. O tema estava mal elaborado e aí o recurso eu coloquei, porque a minha formação em linguística é bem na área em que fora elaborado o tema e mal, tá? Então a gente aprovou geral naquele ano. Ó, o tema é ambição, legado da condição humana. Então eu achei, ok, o tema fala bem da ambição. É impulsão para desenvolvimento? Aí tive certeza, tipo, o tema é bom. Aí eles vão lá e me puxam, ou miséria da humanidade. Isso levou o aluno àquilo que eu falei lá no início. Ele ficou titubeando, ele não conseguiu saber se era bom ou se era ruim. Os alunos perderam ponto aqui, gente, por ausência de tese. Por isso que a tese é obrigatória e tem que estar na introdução, que é o posicionamento. Aqui os alunos não conseguiram entender se a ambição era boa, conforme inicia o tema, ou se ela é ruim conforme termina o tema. Miséria da humanidade ou a impulsão. E aí os alunos ficaram ficaram em cima do muro, tangenciando quanto à tese. E isso os prejudicou, mas aí com o recurso a gente reverteu e aí graças a Deus eles estão se formando esse ano e nós aqui do Caiu na ESA vamos pra lá com eles na formatura, gente. Ó,
Vamos ver um exemplo com base naquela introdução que a gente viu prontinha, com o tema de 2018? Ó, a reflexão acerca dos limites da ambição, e aí o que está sublinhado não muda. É uma preocupação muito presente. Essa questão é de extrema relevância, uma vez que diariamente quem sofre? A sociedade torna-se vítima de... Aí eu vou jogar a tese, ó, gente, eu dei uma mexidinha. Vítima de situações que denotam a miséria da humanidade. Minha tese. Transformei o tema em tese. Ponto. Nesse sentido, destacam-se como aspectos relevantes. Ó o meu A. Violação da ética para satisfação pessoal em detrimento do coletivo, e o meu B, ganância. E coube a terceira frase. Diante disso, convém discutir as principais consequências dessa problemática. Gente, aqui tem um D1. Misericórdia, não vai dar tempo. Ó, vou voltar aqui, só pra gente finalizar, e eu volto no próximo vídeo falando do que a gente não concluiu. Esse aqui é o esquema pronto, e aí você só joga a informação ali. Ó, X, que é o tema, é uma preocupação muito presente. Bom, essa situação deve ser enfrentada uma vez que diariamente Y, que é quem sofre, torna-se vítima dessa questão. Ponto. Nesse sentido, destacam-se como aspectos relevantes o A e o B. Se couber essa, vai, porque às vezes o A e o B são extensos. Diante disso, convém discutir as principais consequências dessa problemática. Tá? Então, a gente focou no D1 hoje, introdução super prontinha, tá? A gente falou um pouco sobre o D1, que não vai dar tempo de a gente finalizar agora, mas no próximo vídeo eu retomo onde paramos e a gente foca no D1 então, tá bom? Boa produção, até mais!